Bora lá decifrar o que realmente compõe o DNA financeiro de uma empresa? Hoje, a gente vai entender os três componentes essenciais que mostram a saúde de um negócio. E para tudo fazer sentido, vamos usar uma analogia bem poderosa que vai conectar todos os pontos. Vamos nessa! Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Quanto uma empresa realmente vale? Para a gente descobrir isso, a gente precisa olhar para um documento que é chave, o balanço patrimonial. Pensa nele como se fosse uma fotografia, sabe? Um clique que captura toda a situação financeira da empresa num momento específico. Vamos começar pelo lado bom da história, a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Os ativos. Pensa neles como tudo aquilo que gera valor para a empresa, tudo de positivo. Então, o que são esses ativos, afinal? De forma bem simples, são todos os bens e direitos que uma empresa possui. Isso vai desde as coisas físicas que a gente pode tocar, até os valores que ela ainda vai receber de outras pessoas ou empresas. E na prática, o que seria isso? Bom, pensa aí, o dinheiro que está na conta do banco, as máquinas lá na fábrica, os caminhões que fazem a entrega, o estoque de produtos esperando para ser vendido e, olha que importante, até as faturas que os clientes ainda não pagaram. Tudo isso conta como ponto positivo nessa balança. Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda, né? Se os ativos são o que a empresa tem, a gente precisa olhar para o que faz o contrapeso nessa balança, os passivos. E os passivos são basicamente as obrigações da empresa. É tudo aquilo que ela deve para outras pessoas ou para outras empresas. É o dinheiro que tem que ser pago para fornecedor, para o banco, os impostos para o governo. Resumindo, é o lado das dívidas. Para essa conexão entre ativos e passivos ficar super clara, vamos imaginar uma historinha rápida. Pensa numa empresa que precisa de uma máquina nova para produzir mais e decide comprar. Pronto! No momento em que essa máquina chega, ela vira um bem da empresa. Portanto, ela entra lá no balanço como um ativo, aumentando o que a companhia possui. Só que tem um porém. A compra não foi à vista. A empresa financiou a máquina e, com isso, gerou uma dívida para ser paga ao longo de um ano. E essa dívida de 12 parcelas, adivinha? É o nosso passivo. Olha que interessante. Uma única transação criou um ativo, que é a máquina, e, ao mesmo tempo, um passivo, a obrigação de pagar por ela. Viu como as duas coisas andam juntas? E aqui a diferença fica bem nítida. De um lado, os ativos, que é o que a empresa controla e que pode gerar grana. Do outro, os passivos, que são as contas a pagar. O lado positivo contra o lado negativo. Certo, já temos os dois lados da balança. E agora a gente junta tudo para finalmente responder aquela nossa pergunta lá do começo e descobrir qual é o verdadeiro valor da empresa para os seus donos. E a resposta está aqui, ó, no patrimônio líquido. A conta é até simples, mas o resultado é poderosíssimo. A gente pega tudo que a empresa tem, os ativos, e tira tudo que ela deve, os passivos. O que sobra é o patrimônio líquido. É a riqueza de verdade dos sócios da empresa. Pensa assim, ó. E se a empresa decidisse fechar as portas hoje, vendesse tudo o que tem e usasse esse dinheiro para pagar cada centavo de dívida? O que sobraria no final de tudo? Esse valor que sobra é exatamente o patrimônio líquido. É o que de fato pertence aos donos. Bom, agora que a gente já conhece as três peças, ativos, passivos e patrimônio líquido, falta só a cola que une tudo isso. Vamos ver a regra matemática que mantém esse sistema todo em perfeito equilíbrio. A pergunta que fica é: como é que essa balança financeira fica sempre calibrada, sempre certinha? A resposta está numa fórmula que é fundamental. É por causa dela, a equação fundamental da contabilidade. Ativos sempre serão iguais à soma dos passivos mais o patrimônio líquido. Essa é a regra de ouro, a base de toda a estrutura financeira de qualquer empresa. Vamos colocar números nisso para ficar mais fácil. Imagina uma empresa com R$100 mil em ativos. Se ela deve 60 mil em passivos, o patrimônio líquido dela vai ser de 40 mil. E a equação fecha perfeitamente. 100 mil é igual a 60 mil mais 40 mil. E o ponto aqui que é crucial é o seguinte: não tem exceção. Essa equação tem que fechar, sempre. Se a conta não bate, pode ter certeza, tem algum erro nos registros contábeis. A balança precisa estar sempre em equilíbrio. E só para a gente aprofundar um pouquinho, é legal saber que nem todo ativo é igual, sabe? Eles têm finalidades diferentes. Tem o caixa e equivalentes, que é o dinheiro para o dia a dia. Tem os bens de venda, tipo estoque na prateleira. Tem também os bens de uso, que são as ferramentas de trabalho, como computadores, veículos.
E por fim, os bens de renda, que é algo como um prédio alugado que gera uma receita sem que a empresa precise fazer muito esforço. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente pensar nas finanças como essa balança, com ativos de um lado e passivos do outro, o que acontece quando um desses lados começa a pesar muito mais? Um desequilíbrio desses pode indicar desde um problema de caixa até um risco sério de falência. No fim das contas, a busca constante por esse equilíbrio é o que define uma boa gestão financeira.